E aí, Rosana? Esperar o pessoal entrar e a gente continua. Vamos entrando então, gente. Bom, acho que tá todo mundo aqui já. Acho que tá todo mundo aqui, né? Lucélio tá aí, Edivaldo. Pronto, acho que tá todo mundo aí. Bom, então vamos lá. Falei para vocês que assinado esse auto de arrematação, a arrematação ela vai ser tida como perfeita e acabada e retratável, tá? Não havendo aí nenhum tipo, nenhuma espécie aí de arrependimento, nada disso, né? O que vai acontecer, gente, é o seguinte: entretanto, né, o parágrafo 1º aí do artigo 903, ele abre algumas hipóteses de essa arrematação ela ser tornada inválida, ela ser tida como uma arrematação ineficaz ou ela ser resolvida, tá? Quais são as possibilidades? A arrematação, gente, ela pode ser invalidada se ela for realizada por preço vil ou algum outro vício. Então, vamos supor, a gente acabou de estudar a questão do imóvel do incapaz, que o imóvel do incapaz, ele será levado a leilão e o valor mínimo de arrematação desse bem é 80% do valor de avaliação. Então, ele foi para o segundo leilão e esse valor mínimo de arrematação não foi respeitado. E esse imóvel ele foi arrematado por 60% do valor de avaliação dele, tá? Vem cá, amor, deita aqui, ó. Nesse caso, gente, se ele foi arrematado pelo valor de 60% do valor de avaliação dele, ele tem, então, um vício, né? E aí, nesse caso, então, pode haver a invalidação desse procedimento aí da arrematação. Pode também, gente, ser considerada ineficaz essa arrematação se não for observado o previsto, o disposto no artigo 804. E aí vamos lembrar o que é o artigo 804. Lembra que eu falei para vocês, gente, lá no início do semestre, né? Assim, quando a gente começou, nem tanto no início do semestre, mas quando a gente começou a falar de execução, tá? Que aí eu falei para vocês, gente, sempre que vocês forem fazer a penhora de um bem que já tenha sido penhorado, que esteja com uma penhora, com uma hipoteca, com uma alienação fiduciária, com uma anticrese, né? Se esse bem for de um enfiteuta, tiver um direito de superfície, tiver gravado no direito de superfície, tiver uma promessa de compra e venda, é obrigatório fazer a intimação das pessoas envolvidas nesse procedimento, ou seja, o credor hipotecário, o credor anticrético, o credor ignoratício, credor fiduciário, o enfiteuta, o superficiário, o promitente comprador, o promitente vendedor. É absolutamente importante fazer essas intimações. E se essas intimações não tiverem sido feitas, gente, essa arrematação poderá ser considerada ineficaz, tá? Então percebam, olha o tamanho do problema, né? Vocês fizeram tudo bonitinho, até então acharam que tinham feito tudo bonitinho, né? Gastaram tempo, gastaram dinheiro, foi feita a arrematação, teve a arrematação, só que ela vai ser considerada ineficaz porque vocês esqueceram de fazer uma intimação lá atrás. Olha a perda de tempo, tá? Vai ter que repetir tudo de novo. Por quê? Porque vai ter que intimar essas pessoas, porque elas têm, inclusive, direito de preferência em relação ao bem, né? Nós já falamos a respeito disso também. E essa arrematação, gente, ela vai ser resolvida se por um acaso não houver o pagamento do preço ou se não for prestada as garantias, por exemplo, a caução idônea, tá? Se não foi prestada uma caução idônea para poder assegurar ali, por exemplo, né, um bem parcelado, que você vai adquirir aquele bem parcelado, não foi prestada aquela caução idônea, essa arrematação vai ser resolvida. O pagamento é à vista, é transferência eletrônica ou por meio de depósito judicial. Foi realizado? Não foi. Leilão não é brincadeira, tá, gente? Nesse caso, resolve-se também a arrematação. Isso aí, gente, leilão não é brincadeira. Tem gente que acha que ficar lá levantando plaquinha em leilão presencial é brincadeira, né? Não é, tá? Tem gente que acha que dá lance pela internet, né? Tem gente que ainda acha que a internet é terra de ninguém.
né? E acha que fazer lance, dar lance, né, na internet, aí em leilões, que isso aí não vai trazer nenhum tipo de consequência, tá? Traz sim. Isso não é brincadeira, não, tá? E aí, o que que acontece? Por que que foi que eu falei para vocês que existia um lapso temporal entre a assinatura do auto de arrematação e a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem? Porque olha só, o parágrafo primeiro, ele diz o seguinte, que essas questões que a gente acabou de levantar aqui, que poderiam causar a invalidade da arrematação, a ineficácia da arrematação ou a resolução da arrematação, teriam que ser alegadas no prazo de 10 dias contados da assinatura do auto de arrematação, tá? Após o aperfeiçoamento da arrematação. Qual que é o momento do aperfeiçoamento da arrematação? A assinatura do auto, né? Então, assinou o auto, conta o prazo de 10 dias. Foi suscitada alguma dessas questões aqui tratadas no parágrafo 1º do artigo 903? Não. Então, vamos expedir, o juiz vai expedir a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, tá? Por isso que eu falei para vocês que existe um lapso temporal entre a assinatura do auto de arrematação e a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem. Isso está implícito aí no parágrafo 1º, artigo 903, tá? Passou, então, esse prazo, né, de 10 dias, sem que tenha havido qualquer tipo de questionamento de nenhuma dessas matérias tratadas aí no parágrafo 1º do artigo 903, então, nesse caso, vai ser expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem. Carta de arrematação, se o bem for imóvel, e ordem de entrega do bem, se o bem for móvel. Tranquilo até aqui, gente? Porque vai ter uma vírgula aqui agora. Tranquilo? Posso prosseguir? Beleza. Então, agora a vírgula, né? Professora, não foi nada suscitado, foi expedida a carta de arrematação e a ordem de entrega do bem. E aí? E aí não pode haver mais nenhum questionamento? Pode. Através da ação autônoma de que trata aí o parágrafo 4º do artigo 903, tá? É uma ação, gente, que visa desconstituir essa arrematação, tá? Na verdade, ela não vai desconstituir propriamente dito, porque ela não vai ter, a gente já falou que essa arrematação ela é irretratável, mas o objetivo dela, de certa forma, gente, é apontar que existe um vício, tá? Não é nem bem desconstituir, mas apontar a existência desse vício e comprovar a existência desse vício. Para quê, gente? Porque a partir do reconhecimento da existência desse vício, essa pessoa, por exemplo, o executado, ele pode ter direito aí a uma indenização, tá? Não vai haver o desfazimento dessa arrematação, mas ele pode ter direito a uma indenização. O credor hipotecário pode ter direito a uma indenização? Pode, entende? Aquelas pessoas envolvidas ali, elas podem aí ter um direito de algum tipo de reparação através dessa ação autônoma de que trata o parágrafo 4º do artigo 903. E que ação que é essa que vocês, né, que eu falei aqui para vocês, uma ação autônoma? Vocês suspeitam que tipo, qual ação que é essa? Que visaria desconstituir, né, de certa forma, essa arrematação? Embora não seja bem isso, na verdade ela vai apontar o vício. Vocês arriscam, gente? Qual que seria essa ação? Vocês já estudaram ela, tá? Isso aí eu posso falar para vocês. Vocês estudaram ela no semestre passado com a professora Michele. Não. A Pauliana, vocês estudaram comigo esse semestre. Rescisória. Exatamente, tá? É a ação rescisória, gente. Né? Essa ação autônoma de que trata aí o parágrafo 4º do artigo 903, na verdade, é a ação rescisória. A ação rescisória, vocês sabem que ela é proposta, ela é de competência originária do Tribunal de Justiça, né? Então, ela vai ser proposta no Tribunal de Justiça e o arrematante, gente, ele será litisconsorte necessário, tá? Então, nesse caso, vai haver aí a citação do arrematante e do outro envolvido, né? Do exequente, enfim, do executado, né? Se o executado, por exemplo, é que tiver ali provocado vício, alguma coisa nesse sentido, né? Todos os interessados serão ali citados, mas o arrematante, ele é litisconsorte necessário, ele necessariamente será citado,
tá, gente? Ele não é litisconsorte facultativo, não, tá? Tranquilo, gente? Até aqui? Beleza? Então, vamos lá, tá? Aí, o que acontece? Né? Foi feita, então, essa ação que trata o parágrafo 4º do artigo 903, tá? O arrematante, eu já falei para vocês que ele vai figurar como litisconsorte necessário, né? E aí, o que acontece? O arrematante foi citado, tá? Você quer perguntar? Não? Acho que não, tá? Vamos lá. O arrematante, então, ele foi citado, né? A gente já falou que ele é litisconsorte necessário, ele foi devidamente citado, tá? Quando ele é, gente, citado, existe a possibilidade, e aí a gente vai falar dela daqui a pouquinho, ele tem a possibilidade de desistir da arrematação, quando ele é citado nessa ação aí de que trata o parágrafo 3º do artigo, do parágrafo 4º do artigo 903, tá? É só nessa situação que ele vai ser, aí, gente, que ele vai ser, no caso, vai poder desistir da arrematação? Não. Ele vai poder desistir da arrematação se ele provar, gente, nos 10 dias seguintes, a existência de algum tipo de ônus ou gravame que não constava no edital. Olha, eu adquiri esse bem, só que eu acabei descobrindo aqui que existe uma dívida de IPTU, existe uma dívida de condomínio e não havia menção dessa dívida no edital. Então, eu estou querendo desistir da arrematação, tá? Se por um acaso, gente, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º, ou seja, que houve a arrematação por meio com preço vil ou algum outro tipo de vício, que não houve ali o respeito ao artigo 804 do Código de Processo Civil, não foram realizadas todas aquelas intimações, tá? Que não foi prestada caução, enfim, se houver algum tipo de alegação nesse sentido, qualquer uma das matérias ali listadas no parágrafo 1º do artigo 903, e essencialmente, gente, né, o arrematante ele vai alegar ou inciso 1 ou inciso 2, tá? Porque pensa, se não for resolvida, se não for pago o preço, ou se não for prestada a caução, ele não vai falar isso, olha, eu não paguei, então eu vou resolver aqui a arrematação. Não, não é assim. Isso aí não se aplica, tá? Mas o código ele coloca de forma bem geral, então ele fala aí das matérias listadas no parágrafo 1º do artigo 903, mas obviamente o inciso 3 ele não vai caber nessa situação, não vai ter como a gente, né, fazer uma defesa dele nessa situação, tá? Seria só o inciso 1 e 2, né? Mas aí ele pode, então, alegar aí alguma das situações previstas lá no parágrafo 1º do artigo 903 ou que eu falei para vocês, né? Foi o primeiro caso que eu comecei falando para vocês. Quando ele recebe a citação, gente, para eu poder responder a ação rescisória, no prazo que ele dispõe para responder a ação rescisória, ou seja, o prazo de 15 dias, ele pode desistir da arrematação. Qual que é o pensamento que ele vai ter? Eu ter que responder uma ação rescisória por causa da arrematação de um bem, está sendo alegada aqui uma série de questões, uma série de vícios nesse processo, eu vou enfrentar isso? Não faço tanta questão assim desse bem, não. Toma aqui o bem, vamos desfazer essa arrematação, me dá meu dinheiro de volta e pronto. Fica o dito pelo não dito. Ele tem direito de fazer isso, tá, gente? E nada mais justo, né? Imagina você recebendo uma citação numa ação rescisória de um bem que se arrematou, que você achou que tivesse tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Imagina o trabalho que você vai ter, o desgaste que você vai ter. Então, ele pode desistir da arrematação e ele vai ter direito, então, ao valor que ele pagou, né, de forma integral, tá? Beleza, queridos? Desde que, obviamente, né, mais uma vez destacando, ele faça essa menção da desistência dessa arrematação no prazo que ele disporia para poder responder à ação rescisória, ou seja, o prazo de 15 dias, tá? A satisfação, gente. Outra coisa. E se o executado ele alegar de forma dolosa, de forma maliciosa, gente, algum tipo de vício, alguma invalidade, usar essa ação rescisória, por exemplo, para poder
tentar ali fazer com que o arrematante desista da arrematação, ele vai ser punido com multa, tá, gente? Isso é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, essa alegação infundada de existência de vício, qualquer problema nesse processo, né, de forma infundada, que o executado alegue com o intuito de fazer com que o arrematante desista da arrematação, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, será punível com multa de 20%, né, até 20%, é uma multa não superior a 20% do valor ali atualizado, gente, da causa, tá? Do valor atualizado do bem, melhor dizendo, tá? Então, atualiza o valor do bem e incide uma multa de não superior a 20%, até 20% do valor desse bem, tá? E essa multa, gente, ela vai ser devida ao exequente, nada mais justo, né? Essa multa é fixada pelo juiz, tá? Bom, satisfação da execução. De quais formas que eu vou ter a satisfação da execução? As duas formas a gente já estudou. A primeira forma, gente, é a entrega do dinheiro, né? Então, vendeu os bens em leilão, entregou o dinheiro. E a segunda hipótese trazida aí no artigo 904, a adjudicação dos bens. Lembrando que a adjudicação dos bens, embora esteja aqui em segundo lugar no artigo 904, ela é sempre preferível à alienação dos bens. Por quê? Porque ela é menos gravosa ao executado. Nós já falamos disso. Na adjudicação, o executado ele tem a garantia de que ele está perdendo aquele bem e que ele está perdendo aquele bem pelo valor de avaliação dele. Numa alienação, gente, quando esse bem é levado para uma arrematação, ele não tem essa garantia. Por quê? Porque esse bem vai para um leilão. No primeiro leilão pode ter o lance aí do valor de avaliação ou até maior, como pode não ter lance nenhum. E ele vai para um segundo leilão em que fatalmente, né, se ele for aí arrematado, ele vai ser arrematado pelo valor inferior ao valor de avaliação desse bem, tá? E aí, gente, né, mais uma vez, tá? O exequente, né, mais uma vez lembrando aí o que o Fabrício me perguntou, tá? Dentro da nossa matéria, o exequente ele vai fazendo os levantamentos, né, o levantamento do dinheiro até que haja a satisfação do seu crédito, tá? Só que ele vai ter que fazer, ele vai ter que observar algumas questões. Se ele for o único credor, gente, vai verificar se existem alguns títulos preferenciais, né, que envolvem ali o executado. Então, ele vai verificar, eu sou o único credor? Sou, mas tem algum título preferencial? Tem pagamento, por exemplo, de alguma verba trabalhista desse executado? Tem algum crédito de preferencial ao meu? Não, não tem, então eu vou receber. Beleza. Existem outros credores? Existem outros credores. Ah, então eu tenho que saber qual que é a ordem que eu estou em relação à preferência aos demais credores. E a gente sabe que, em relação aos demais credores, como é que eu estabeleço a ordem de preferência no pagamento aí se eu tiver uma pluralidade de credores? Gente, como é que eu fico sabendo quem vai receber antes de quem? Como que é estabelecida essa ordem? No pagamento. Qual que é o instituto que eu vou observar? Qual que vai ser a minha referência para eu poder saber quem vai receber antes de quem? A penhora, tá? Então, quem tem a penhora mais antiga, muito bem, Fabrício, ordem da penhora, exatamente, Lucélia. Quem tem a penhora mais antiga é que vai receber antes. Lembrando que, se antes daquela penhora houver um arresto, a pessoa que arrestou primeiro tem preferência em relação à pessoa que penhorou. Por quê? Porque quando esse arresto for convertido em penhora, retroage a data do arresto, né? Então, tem que ser observadas essas questões, tá? E aí, então, vai haver o pagamento de acordo com a ordem das penhoras ou das preferências, né, que existirem ali envolvendo aquele crédito, tá? Lembrando que, como é que o exequente, ele vai recebendo, né? Se, por exemplo, esse valor aí, gente, como é que ele recebe esse valor, se for de forma parcelada ou mesmo, né, penhorou um bem, leiloou, recebeu o produto da venda daqueles bens, aí vai penhorar outros, leiloar, receber o produto da venda desses bens também. Como que é feito esse pagamento para o exequente? Geralmente, gente, por meio
de expedição de um alvará, tá? Então, o que acontece? Geralmente, né, o exequente ele vai fazendo um levantamento desses valores em forma de alvará. Obviamente, se esses valores tiverem feito, né, tiver sido feito um depósito judicial. Então, e na grande maioria dos casos é isso que acontece, se o pagamento tiver sido feito por meio de depósito judicial, gente, vai fazendo ali, né, depósito judicial vinculado aquele crédito é vinculado ao processo, e aí o juiz expede os alvarás a requerimento do exequente. O exequente faz um requerimento, pede o levantamento daquela quantia, o juiz expede o alvará, o exequente vai até o banco, né, o Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, esfera estadual, Caixa Econômica Federal, esfera federal, vai preencher direitinho e vai pedir que seja pago aquele valor, né, à vista, né, em espécie, melhor dizendo, ou que seja transferido para sua conta, tá? Ele vai autorizar ali a transferência e o valor do TED normalmente é abatido, inclusive, do valor que já está lá depositado, do valor do depósito judicial. E aí, gente, recebeu da quitação, tá? É sempre assim, né? Para poder não ficar nada solto, tá? Então, fez o requerimento de expedição de alvará daquela determinada quantia, levantou a quantia da quitação no processo. Fez requerimento, expediu o alvará, levantou a quantia da quitação, tá? É assim que é feito. E aí, então, quando é que haverá a quitação total da execução? Eu já cansei de falar isso aqui, vou falar mais uma vez. Quando tiver o pagamento do principal, juros, correção monetária, custas e honorários, tá? Então, o valor da execução contempla tudo isso. Enquanto não houver o pagamento de tudo isso, não há a satisfação aí integral do crédito do exequente, tá? Bom, em relação à pluralidade de credores, já falei aqui, né? E então finalizamos essa parte aqui de leilão. Alguma dúvida, gente? Tá tudo tranquilo? Roberto, só uma curiosidade. Pois não. Pode falar. Pluralidade, em caso de pluralidade de credores, nem sempre vai haver leilão na primeira penhora. Pode ser que aconteça numa Isso. penhora. Pode acontecer. Muito comum, né? Inclusive que aconteça aí na segunda, né? No segundo leilão, né? Não na segunda penhora, mas no segundo leilão, né? Você falou anteriormente que se o crédito, se a arrematação já valeu o crédito, se forem diversos bens, não vai seguir o leilão. Isso. Mas se nesse caso, vai constar as outras penhoras também? Porque pode ser que você... Tem que constar. Então, mesmo que já tenha... Então, Tem. mesmo que já tenha conseguido o crédito Sim. no processo, vai continuar até Sim. as outras penhoras, né? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? É o bem que é penhorado e o bem é levado a leilão e todas aquelas pessoas que penhoraram aquele bem serão intimadas para a realização daquele leilão. Então, só para você entender, eu penhorei o bem, você penhorou o bem, a Lucélia penhorou o bem, a Rosana penhorou o bem. Esse bem vai a leilão. É um leilão só para atender nós quatro. Esse bem não vai a leilão para mim, depois vai para a Rosana, entende? Ele é submetido a um leilão. E aí o que acontece? Já satisfez o crédito da Rosana? Já, então ela está fora da parada. Vamos continuar fazendo o leilão dos outros bens até satisfazer o crédito, por exemplo, do Fabrício? Que aí eu vou ter que verificar a ordem de preferência ali de pagamento. E aí quem é que vai receber primeiro? Ah, a penhora da Rosana é mais antiga. Mas tem um arresto anterior seu, Fabrício. Então, você recebe em primeiro lugar, em segundo lugar a Rosana, em terceiro lugar eu, né, se for olhar a questão da penhora, e em quarto lugar a Lucélia. Então, você já foi pago? Já. Então, seu crédito já foi pago, não precisa mais de prosseguir o leilão para você. Suspende o leilão para você. Mas vai prosseguir para os demais credores até que haja o pagamento de forma integral aí para os demais credores? Sim. Agora, vamos supor que você seja um único credor, tá? E eu penhoro aí vários bens. Já satisfez o seu direito? Já. Então, não tem necessidade de eu prosseguir. Mas enquanto houver crédito para ser satisfeito, a gente prossegue no leilão, tá? Mesmo que eu quite um exequente e os demais ainda não tenham sido quitados, aí nesse caso a gente vai prosseguir com o leilão. O que vai acontecendo é que aqueles que já foram pagos, eles vão meio que saindo, né? Eles vão saindo fora. Não tem necessidade de
eles aí eles não vão ter mais nenhum tipo de interesse na questão da aquisição do bem. Entendeu? Mas não é Não feito um entendi. leilão para cada exequente. O leilão ele é feito de forma única e envolve todos os interessados. Em caso de diversos credores, seria um leilão, não seria por processo, seria pelos Seria credores. Né? exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, olha só. Se esse bem ele já está penhorado em um outro processo, quando ele for leiloado, todos os demais credores serão intimados. Lembra que a gente falou a respeito disso? Quando a gente falou da questão do edital do leilão, quando ele é feito? E aí todos os demais credores têm que ser intimados. Por quê? Porque eles participaram da penhora desse bem. Eles têm interesse. E aí, quando esse bem ele é leiloado em um processo, se o valor dele passar, eu vou verificar quais são as outras penhoras que incidiram sobre esse bem. Se não tiver nenhuma outra penhora, e aí esse valor passar do crédito do exequente, o que passar eu devolvo para o executado. Mas se houver uma outra penhora, aí eu vou ter que pagar esse outro credor. Se não houver, né, se, por exemplo, pagou esse outro credor e ainda sobrou dinheiro para poder pagar o terceiro credor, vai pagar o terceiro credor, entendeu? E eles vão participar de tudo isso. Não tem como eu fazer, porque, vamos pensar, o bem é um só. Um bem só foi penhorado, né? Ou o mesmo bem foi penhorado para todo mundo. Não teria como eu fazer múltiplos leilões do mesmo bem, entendeu? Então, quando aquele primeiro, né, o primeiro processo que fizer o leilão desse bem, né, é requisito. Todos os interessados, ou seja, né, todos os demais credores, tá, que tiverem penhorado esse bem serão intimados para poder participar. E aí, se não tiver outros credores, devolve o dinheiro para o executado, se passar, né, do valor do crédito do exequente. Mas, no entanto, se tiverem outros credores aí que tiverem penhorado esse mesmo bem, o crédito ele é passado para eles. Entendeu? Na ordem das respectivas penhoras. Entendi. Não Entendeu? entendi. É assim, ao mesmo tempo que você pensa assim, poxa, mas né, como é que eu vou fazer em um processo? Mas todo mundo é intimado. Né? O bem que foi penhorado, ele foi penhorado para todo mundo. Então tá todo mundo envolvido de certa forma. Embora cada um tenha seus processos distintos, o que os une é a questão do bem. O mesmo bem foi penhorado. Entendeu? Então, mesmo que ele tenha sido, por exemplo, esse bem tenha sido arrematado em um outro processo, o crédito, verificando aí a anterioridade da penhora, vai ser pago a esse credor, mesmo que não seja daquele processo. O que vai originar ali aquele pagamento é, na verdade, a penhora daquele bem e o leilão daquele bem. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Senão a gente ia ter que fazer quase que uma clonagem, né? Imagina. Né? Se a gente fosse pensar que cada processo tem que ter o seu próprio leilão. Geralmente tem, mas isso não vai acontecer se a gente tiver aí o mesmo bem sendo penhorado por diversas pessoas. Aí aquele primeiro processo que for fazer o leilão, né? No primeiro processo que originar esse leilão, isso é requisito, todos os interessados têm que ser intimados. Todos os interessados. Tá? Mesmo porque a gente fala da questão da adjudicação, da concorrência, da licitação entre as partes. Lembra que nós falamos a respeito disso? Da licitação entre os adjudicantes, dos adjudicatários, da licitação entre os arrematantes. Beleza? Tranquilo? Não, beleza. Então tá. Beleza. Então, beleza. Qualquer coisa você me chama, tá? Bom, feito isso, então, gente, vamos para a parte mais tranquila da matéria, né? Que agora a parte mais complexa passou. A gente só vai estudar agora uma parte bem tranquila de execução contra a fazenda pública, execução de alimentos, né? E aí, na próxima aula, dia 18 agora, a gente fala a respeito, dia 25 agora, desculpa, a gente fala a respeito da questão dos embargos do devedor, tá? Então, a execução contra a fazenda pública, gente, isso é um procedimento muito tranquilo, muito parecido com aquele procedimento que a gente já estudou de cumprimento de sentença. Só que tem algumas diferenças, tá? Lá no cumprimento de sentença, é bom que a gente já faça uma revisão. Lá no cumprimento de sentença, a fazenda pública é intimada na pessoa de seu procurador para, querendo, no prazo de 30 dias,
apresentar impugnação. E aí, se essa impugnação for rejeitada ou não for apresentada, haverá expedição de RPV ou de precatório, conforme for o valor. Aqui, gente, na execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, eu terei a citação da Fazenda Pública, porque é uma execução, é um processo novo. Então, eu terei a citação da Fazenda Pública para querendo opor embargos do devedor ou embargos à execução. Na verdade, né, tem doutrinador que chama de embargos do devedor, tem doutrinador que chama de embargos à execução, mas é o mesmo instituto, tá? É a defesa do executado no processo de execução. Então, a Fazenda Pública será citada para querendo opor embargos, tá? No prazo de 30 dias. Se ela opuser esses embargos e esses embargos forem rejeitados, ou se acontecer, gente, da Fazenda Pública não apresentar esses embargos, haverá expedição de RPV ou de precatório, tá? Inclusive, né, as demais determinações previstas no artigo 534 e 535 do Código de Processo Civil vão se aplicar aqui na execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, tá? Dúvidas? Bem tranquilo, né, gente? É aquele mesmo procedimento que a gente já estudou no cumprimento de sentença, só que aqui tem citação e aqui tem embargos. Lá tem a parte de intimação e impugnação, tá? Seguindo. Execução de alimentos. Na execução de alimentos, gente, eu vou utilizar aquela mesma regrinha que a gente já estudou. Alimentos urgentes e alimentos não urgentes. Alimentos urgentes, até as últimas, né, 3 prestações que antecedem o ajuizamento da ação de execução de título executivo extrajudicial de alimentos. Um acordo celebrado pelas partes com a presença de 2 testemunhas, assinado pelas partes e 2 testemunhas. Um acordo, gente, celebrado pelas partes e com a intervenção do Ministério Público, da Advocacia Pública, do Defensor Público, do conciliador, do mediador judicial ou do advogado dos transatores, tá? Se ele for referenciado, referendado, né? Referendado por alguma dessas pessoas, ou seja, tiver um envolvimento, a participação de alguma dessas pessoas, é título executivo extrajudicial. Nós já falamos disso quando a gente falou dos títulos lá do artigo 784 do CPC, que lista lá ali todos os títulos executivos extrajudiciais. Aí, o que acontece, gente? Então, eu vou seguir aquela mesma regrinha, alimentos urgentes até as 3 últimas prestações, alimentos não urgentes da 4ª prestação para trás, tá? Se eu estiver falando de alimentos urgentes, o que vai acontecer? Eu vou fazer a petição inicial, né, dessa ação e o executado será citado, tem que fazer essa petição, gente, com aquela planilha de débito bonitinha, tá? Requisitos do artigo 319, 320 no que couber, e o executado será citado para, no prazo de 3 dias, pagar, justificar a impossibilidade ou comprovar o pagamento, sob pena, gente, de penhora, sob pena de prisão, desculpa, e da inclusão do nome desse executado nos cadastros de proteção ao crédito, tá? Então, ele vai ser citado para, no prazo de 3 dias, pagar, justificar a impossibilidade ou comprovar o pagamento sob pena de prisão e inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Isso nos alimentos urgentes. Então, a única diferença aqui que a gente tem é que, ao invés de intimação, a gente terá citação. No caso, gente, dos alimentos não urgentes, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque vai se aplicar o artigo 824 do CPC. E aí, gente, é a execução de título executivo extrajudicial de quantia certa. Então, o executado ele vai ser citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, tá? O juiz, ao despachar a petição inicial, já vai fixar honorários advocatícios em 10%. Se ele efetua o pagamento no prazo de 3 dias, o executado, ele vai ter uma diminuição, ele vai ser premiado com uma redução dos honorários a 50%, ou seja, ele paga 5% de honorários. Se ele não efetuar o pagamento no prazo de 3 dias e os embargos que ele eventualmente tiver oposto forem rejeitados, esse valor dos honorários ele pode ser majorado para até 20%,
tá? E já parte para os atos de expropriação. É um pouquinho diferente nessa questão da execução dos alimentos não urgentes, porque lá no artigo, lá quando a gente estudou no artigo 528, na verdade a gente estudou essa parte no artigo 523, eu falei para vocês que os alimentos não urgentes, a gente aplica o cumprimento de sentença por quantia certa, ou seja, né, o executado será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, não efetuando esse pagamento, incide multa de 10%, honorários de 10% e se parte para os atos de expropriação, tá? Como aqui a gente está falando de uma execução, se for alimentos não urgentes, aí a gente utiliza a regrinha da execução por quantia certa, lá do artigo 824, tá? Mas, né, a única diferença é essa, porque o procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa é completamente diferente do procedimento de execução por quantia certa. Os prazos são diferentes, fixação de honorários advocatícios é diferente, lá tem uma multa de 10%, aqui não tem multa, né? Então a gente tem que avaliar essas questões e por isso a gente tem essas pequenas diferenças, tá? Mas de alimentos urgentes é basicamente o mesmo procedimento, só que aqui a gente tem citação e lá no cumprimento de sentença a gente tem intimação. Ficou alguma dúvida, gente, a respeito dessa matéria? Tá tranquilo? Vocês estão aí? Vocês dormiram? Por hora não, obrigada, Roberto. Nada. Então, beleza. Eu vou pedir para que vocês estudem essa matéria, tá? Essa última parte, né? Uma parte mais detalhada da matéria. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem que vocês ainda podem tirar essa dúvida comigo. Daqui a exatamente 2 semanas, essa hora, vocês estarão fazendo prova. Na hora da prova, não adianta me chamar para tirar dúvida, né, gente? Que eu não posso tirar, tá? Então, estudem e anotem as dúvidas de vocês. Tragam as dúvidas de vocês na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai falar de embargos. Se você me chamar, Edivaldo, eu vou falar que eu não sei, tá? Na próxima aula, a gente vai estudar os embargos. Na aula agora do dia 25, a gente vai estudar um pouquinho a questão dos embargos. E a gente vai ver as diferenças essenciais entre os embargos do devedor e a impugnação ao cumprimento de sentença. É bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. A gente está com um caso muito interessante no NPJ. Dois alunos do 7º período estão verificando esse caso. Uma senhora, gente, ela está sendo executada pela Defensoria Pública porque ela foi rével em um processo de divórcio e aí o divórcio foi decretado, só que como ela foi rével no processo, ela foi devidamente citada, não constituiu advogado e não pediu justiça gratuita. E aí ela foi condenada a pagamento de honorários. E agora a Defensoria Pública está executando esses honorários. Só que ela é uma senhora que tem um poder aquisitivo muito baixo. E ainda mais com a pandemia, ela foi muito atingida. Então, a gente está fazendo a impugnação ao cumprimento de sentença dela, é um processo físico ainda. E aí eu lembrei de vocês. É um caso bem legal, a gente está tentando a remissão, ou seja, o perdão dessa dívida. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Eu dou mais detalhes para vocês, tá? A gente vai pedir a remissão e, eventualmente, se não for possível essa remissão, pelo menos o parcelamento do débito, tá? Eu vou dando notícia para vocês desse processo, que é bem legal, tem a ver com a matéria de vocês. Então, meus queridos, um beijo enorme. Fernando, depois você me chama, tá? Tem o meu contato no grupo. Você não tá no grupo do WhatsApp? Fernando? Então, só me chamar lá no WhatsApp, tá? Me chama no privado que eu respondo, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, gente. Ótima semana pra vocês. Beijo!